Olá, tudo bem com você? Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja comigo, com você nesse exato momento. Vamos aprender os tesouros de Davi, escrito por Charles Spurgeon. Então, abra sua Bíblia lá em Salmos capítulo 2, versículo 4, e diz assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Como assim? Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Vamos entender o que quer dizer esse versículo? De Salmos capítulo 2, versículo 4. Deus riu dos conselhos e delírios dos ímpios, e agora Cristo, o próprio ungido, se apresenta como Redentor ressuscitado, declarado Filho de Deus, em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Depois você confira lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, tá bom? Olhando para os rostos irados dos rebeldes, o ungido parece dizer: se isso não basta vos calar, proclamarei o decreto. Ora, esse decreto está em conflito direto com o demônio do homem, pois o seu teor é estabelecimento do próprio domínio contra o qual as nações estão delirando. Olha só: tu és meu filho, aqui está uma prova nobre da gloriosa divindade de nosso Emanuel, nosso Senhor conosco, pois a qual os anjos disse alguma vez: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Que misericórdia ter um Redentor divino em quem deposita nossa confiança. Hoje eu te gerei. Se isso refere à divindade do nosso Senhor, não temos compreendê-las, pois é uma grande verdade, uma verdade a ser recebida com reverência, mas não irreverentemente. Olha só, vou ler novamente, é uma grande verdade, uma verdade a ser recebida com reverência, com temor e tremor, mas não com irreverentemente, como muitas pessoas brincam com o nosso Emanuel, Deus conosco, a ser examinada. Pode-se acrescentar que isso se relaciona com o unigênito em sua natureza humana. Devemos aqui também nos regozijar no ministério, mas não tentar violar sua santidade, intrometendo-nos nos segredos de Deus eterno. Olha só que interessante isso. Você precisa se regozijar, se alegrar, se encantar com o ministério sacerdotal de Cristo Jesus, mas você não pode tentar se intrometer nos segredos de Deus. As coisas reveladas bastam, sem se aventurar em vãs especulação. Na tentativa de definir a trindade ou desvendar a essência da divindade, muitos homens se perderam. Aqui grandes navios naufragam. Por quê? Aquilo que está revelado basta. E aquilo que está em oculto não é para eu tentar compreender, tentar filosofar, usar métodos, isso, aquilo, para tentar dizer aquilo que o texto não está dizendo, porque isso é mexer no segredo de Deus, do nosso Emanuel, o Deus eterno. Então aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. Por quê? Porque você vai querer fazer aquilo que não te convém você fazer. E aí entra o perigo, você tentar mexer naquilo que já foi escrito e prescrito para a nossa vida. E tem muitas pessoas que falam: a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser mudada, né? Tem um pastor René aí da Igreja Batista do Rio de Janeiro e fala isso, né? A Bíblia precisa ser atualizada porque está desatualizada. Como que pode um homem carnal, pecador, falar que a Bíblia precisa ser atualizada? O que precisa ser atualizado são os drives mentais deles, e se render aos pés de Cristo Jesus, para que o seu coração possa entender e compreender a luz da sola Escritura e mudar a sua vida. Caso contrário, Deus ri e zomba dele, porque no segredo de Deus ninguém é capaz de zombar ou de ridicularizar, mas sim precisamos reverenciar e ter temor, tremor e respeitar aquilo que já foi escrito para a nossa vida e abençoar a nossa vida por completo com a palavra de Deus. Amém? Curva sua fronte, vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, muito obrigado, porque entendemos que não temos a capacidade de mexer naquilo que não é para ser mexido, porque o que já está escrito basta, e aquilo que não está escrito, aquilo que está em oculto ou em segredo, basta nós nos preparar, ficar vigilante, para que um dia possamos descobrir pela a própria boca do Senhor, e não por causa da boca de ciclano, beltrano e fulano que está tentando especular aquilo que o Senhor não escreveu.
Te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua mão. Onde você colocar ela vai prosperar para honrar e glorificar o nome de Deus. E se você já sentiu ajudar esse ministério, essa obra, sinta-se à vontade, a chave Pix está aqui, tá bom? Estamos no projeto CT Treinamento e eu tenho certeza que vidas vão ser ganhadas para a honra e glória de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser.